E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Campos, eu sou sommelier de cervejas e cervejeiro aqui na Tamareira Fábrica Bar. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a nossa fábrica e o nosso processo produtivo. Vamos lá? Então, primeiro para falar da fábrica, aqui do meu lado esquerdo a gente tem a nossa cozinha tribloco. Então, depois eu vou falar sobre cada uma das tinas separadamente, mas ela é chamada de cozinha tribloco porque são 3 tinas, como vocês podem ver, além da tina de água quente, que está fora da imagem, mas eu já vou mostrar para vocês também. E do meu lado direito, a gente tem os nossos fermentadores. A nossa cozinha e os nossos fermentadores, eles têm uma capacidade de produção de 250 litros por vez. Este aqui é o painel de controle da cozinha, então é aqui que eu vou controlar temperatura, velocidade de bomba, luz, tudo eu controlo aqui por essa central de controle. Eu já fiz um vídeo sobre os ingredientes e eu vou colocar o link aqui embaixo, e nesse vídeo a gente falou sobre a importância de uma água de boa qualidade. Aqui na cervejaria, como acontece na grande maioria das cervejarias do mundo, a gente utiliza água da rede pública de abastecimento. A diferença é que a gente tem um filtro para material particulado antes da entrada da caixa d'água da cervejaria. A gente tem uma caixa d'água só para cervejaria. E aqui a gente tem um jogo de 3 filtros. Um filtro para material particulado, mas mais fino do que o da caixa. Esse aqui é de 1 micra, é bem fininho mesmo. E 2 filtros de carvão ativado, que é para retirar o cloro da água. Como eu falei no vídeo sobre ingredientes, o cloro é extremamente prejudicial para a qualidade da cerveja, então a gente tem que ter uma água com 0 cloro para a produção. Esse aqui é o nosso tanque de água quente. Ele tem uma capacidade para 600 litros de água, a água que vem direto daqueles filtros que eu mostrei para vocês, e ele tem um jogo de 3 resistências dentro dele. Então nesse tanque, no dia anterior à abraçagem, eu já começo a aquecer a água para eu chegar no outro dia cedo e a água já está na temperatura adequada para o processo de produção. Geralmente eu aqueço para 70 graus, porque vai cair e depois eu desligo, eu não deixo ligada a resistência a noite toda. No outro dia eu vou chegar, essa água vai estar a 60, 65 graus e eu termino de chegar à temperatura que eu quero na tina de mosturação, mas aí já é bem mais rápido o processo. E aí pessoal, já no dia da produção, eu gosto de chegar aqui na cervejaria por volta das 7h30, começar a produção até umas 8 da manhã, porque aí por volta das 3, 4 horas da tarde eu já até lavei a cervejaria e tô livre, né? E a primeira coisa que eu faço de manhã é moer o malte aqui nesse moinho. Ele é um moinho simples, mas é um moinho que funciona muito bem, que ajuda muito. Ele tem uma moagem bem rapidinha, coisa de meia hora, 45 minutos no máximo. Meu malte já está todo moído e eu já posso arriar o malte, ou seja, eu já posso jogar o malte na água que está na tina de mosturação. Vou colocar uma imagem para vocês também do moinho funcionando, tá? Para vocês terem uma ideia de como é. Ele é um moinho de rolos, são 2 rolos, ele tem esse cone que ajuda a segurar um tanto bom de malte, né? E essa primeira tina aqui, pessoal, é a tina de mostura, ou tina de mosturação. Após a moagem do malte, eu vou colocar o malte moído em água quente aqui nessa tina, e o meu objetivo com isso é ter quebra do amido em açúcares menores, porque a levedura, que é o ser unicelular, que faz a fermentação, ela não consegue converter amido, porque o amido é um açúcar muito grande. Então aqui eu vou quebrar o amido em açúcares menores, vou ter quebra de proteína também, nesse processo chamado de mosturação. Essa tina é aquecida por resistência elétrica, como é o caso também do nosso tanque de água quente e da tina de fervura. E esse processo de mosturação, ele
vai levar por volta de 1 hora e meia, até que eu tenha a conversão então do amido em glicose, maltose e maltotriose, que são açúcares bem pequenos que a levedura consegue utilizar então durante a fermentação. Durante a mosturação, eu preciso estar sempre com o agitador ligado para que não ocorra a queima do malte nessas resistências da tina de mostura. Como vocês podem perceber aqui atrás de mim, a nossa sala de braçagem tem diversas válvulas e cada uma delas serve para entrada e saída de água ou mosto de uma determinada tina. Então, esse talvez seja um dos desafios de mudar da panela para uma cervejaria profissional. Aprender a utilizar essas válvulas e saber quando abrir e quando fechar cada uma delas. Mas isso também não é uma coisa absurdamente difícil. Logo que a cervejaria foi montada, eu passei um tempo aqui só com água, ligando as bombas e usando essas válvulas, e logo eu peguei o jeito e hoje está tudo bem. Após a mosturação, então, eu vou retirar com auxílio de uma bomba o mosto dessa tina, da tina de mosturação, e transferir para essa tina, que é a tina de clarificação. A tina de clarificação, eu vou mostrar para vocês o interior dela. Ela tem um fundo falso, que é um fundo parecido com uma tela, e aqui a gente nada mais faz do que o processo de filtração. Eu quero separar o mosto, que é o que eu produzi aqui, do bagaço de malte. O bagaço de malte, ele vai ser depois, um pouco a gente usa para fazer pão aqui na nossa cozinha e o resto a gente doa para um criador de gado como ração animal. Então, como eu disse para vocês, a gente pode observar aqui dentro da tina de clarificação o fundo falso que eu utilizo como base, para formar o meio filtrante com as próprias cascas do malte. E é aqui então que eu vou separar o mosto do bagaço de malte. E após a clarificação do mosto, aqui na tina de clarificação, eu vou transferir então, com a ajuda de uma bomba também, para a tina de fervura, e aqui eu vou ferver o mosto, geralmente por 1 hora, mas dependendo da receita pode ser até um pouco mais que isso. Vou ferver o mosto e vou adicionar o lúpulo. Como eu disse no vídeo sobre ingredientes, os lúpulos de amargor eu adiciono no início da fervura e os lúpulos de aroma no final da fervura. Terminada a fervura, então eu vou resfriar esse mosto, oxigenar o mosto e transferir para os fermentadores. Finalizada a parte quente do processo, então tem vez a fermentação e maturação, que a gente chama de parte fria do processo. Aqui eu vou colocar o mosto resfriado e aerado, vou inocular a levedura. A fermentação primária, a gente só faz ale aqui na cervejaria. A fermentação primária vai levar por volta de 5 dias, depois a gente tem pelo menos mais 3 semanas entre a maturação e a carbonatação. A carbonatação, eu tento fazer sempre a carbonatação natural aqui, ou seja, no final da fermentação, enquanto a levedura ainda está produzindo gás carbônico, eu vou fechar a saída de gás do fermentador, ou seja, esse gás só vai vazar quando a pressão estiver acima do que eu quero, e então esse gás vai sendo incorporado na cerveja. E após a fermentação, então, se eu precisar, eu ainda vou injetar um pouco mais de gás, que é a chamada carbonatação forçada. Durante a fermentação, a levedura vai transformar os açúcares do mosto em álcool, gás carbônico e outros subprodutos de fermentação. E como eu disse, isso dura por volta de 5 dias. E após a fermentação, eu vou baixar a temperatura do meu fermentador para 0 graus, para ter a maturação, que eu vou ter uma clarificação da cerveja. Tanto a levedura quanto os sólidos em suspensão, que poderiam trazer turbidez para a minha cerveja, eles vão decantar
durante essa fase. E além da clarificação, durante a maturação eu também tenho uma melhora nos aromas e sabores da cerveja. Após essa fase, eu vou colocar a cerveja em barris e colocar na nossa câmara fria, e aí ela já está pronta para o serviço. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma coisinha bem simples para não ficar cansativa, mas quem tiver dúvidas pode mandar mensagem para o nosso Instagram, para o meu Instagram pessoal, no Facebook, que a gente responde. Beleza? Obrigado, um abraço e até mais.